Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio e meus amiguinhos, hoje estou aqui para responder uma pergunta que aparece de vez em quando para mim, que é uma pergunta bem pertinente. Pode parecer uma pergunta fácil de responder, mas para quem vive aí fora do mundo dos quadrinhos, é uma pergunta que ela é muito pertinente, que é o fato de como a Batgirl voltou a andar. Batgirl aqui, a Bárbara Gordon. Depois do 952, a Bárbara voltou a ser oficialmente a Batgirl e ficou um bom tempo sendo essa personagem. Até hoje, de certa maneira, ela continua. Por mais que ela tenha dado uma aposentada um pouquinho aí no manto, deixando ali tanto a Stephanie quanto a Cassandra Cain trabalhando com as Batgirls, inclusive vão ter revistas próprias às personagens. Na verdade, uma só revista, né? Com as duas ou as três personagens, a Bárbara, a Cass e a nossa querida Stephanie. Mas se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que desde a Piada Mortal, desde o quadrinho lá de 1988, a Batgirl foi aleijada pelo Coringa e ela acabou ficando numa cadeira de rodas por muito tempo, se tornando uma nova personagem, inclusive nos quadrinhos. A Piada Mortal era para ser uma história Elseworld, não cronológica, só que com o sucesso do trabalho do Alan Moore e do Brian Bolland, foi incorporada essa trama toda dentro da cronologia e a Babs, então, nossa querida Batgirl, ficou por um tempo aí de molho. Ela acabaria sendo retrabalhada pelo John Ostrander nos quadrinhos do Suicide Squad, do Esquadrão Suicida, dando algumas pequenas pitadas da personagem no Esquadrão Suicida número 23, para a personagem aparecer efetivamente sendo a Oráculo em Esquadrão Suicida número 38. A partir dali, então, a Bárbara começou a ter essa faceta nova, essa identidade nova, foi trabalhada junto à Batfamília sendo Oráculo, ajudou a Liga da Justiça, o universo DC como um todo, sendo essa grande hacker aí. Nos anos 90 até houveram algumas tentativas de fazer com que a Bárbara voltasse a andar, voltasse a ser Batgirl. Isso aconteceu um pouquinho com Zero Hora, onde nós temos uma edição lá da revista Batman, número 511, onde uma Batgirl de uma linha alternativa, de uma realidade alternativa, aparecia pro Batman, pro Robin e pra Bárbara, destacando que na linha temporal de onde ela veio, o pai, James Gordon, havia falecido, tendo em vista o Coringa e suas atitudes, com essa Bárbara sobrevivendo e continuando a ser Batgirl. Existem informações que o Dan Jurgens, um dos escritores de Zero Hora, tentou reestabelecer a Bárbara sendo Batgirl através dessa trama toda. Entretanto, a personagem, essa nova Batgirl, essa Batgirl de uma linha alternativa, acaba falecendo durante a história para impedir os planos do Hal Jordan Parallax. Então essa possibilidade aqui acabou sendo tirada. Mais pra frente, o Paul Dini e o Alex Ross fariam ali uma nova tentativa, levariam a ideia de colocar a Bárbara aí voltando a ser Batgirl através do Poço de Lazarus. O Poço de Lazarus curaria a personagem e ela voltaria então a ser uma nova Batgirl, inclusive com um uniforme diferente, um uniforme preto com vermelho. A ideia era fazer com que a Bárbara voltasse a andar, mas que tivesse consequências por causa do Poço de Lazarus, né? Tendo em vista que quando você entra no Poço de Lazarus, você tem vários problemas. A gente vê isso acontecer muito com a Ra's al Ghul, a gente viu isso acontecer, por exemplo, com Jason Todd, por isso que o uniforme dela acabaria ficando preto e vermelho, e não preto e amarelo, por exemplo. Lembrando que nos anos 90, ali no final dos anos 90, inclusive, nós tínhamos as aventuras, as novas aventuras do Batman, que era a terceira temporada da animação clássica, onde a Batgirl era uma personagem fixa da animação. Então fazia sentido você trazer de volta a personagem para os quadrinhos. Mas na época, o editor ali da linha de revistas do Batman, o Daniel O'Neil, não curtiu muito a ideia. O editor destacou que o público gostava de ver a Bárbara sendo Oráculo e a Bárbara, ou melhor, a Oráculo, era uma das poucas personagens do universo DC que eram deficientes, então tinha toda uma representatividade envolvendo ela. E é interessante que anos depois, esse mesmo design que foi feito pelo Alex Ross seria usado para construir outra personagem que é muito importante hoje em dia, que é a Batwoman. Nos anos 2000, a Bárbara continuou sendo Oráculo, ajudando o Batman e toda a Batfamília com este papel, e nós tivemos o surgimento de outras Batgirls, como por exemplo a Cassandra, que surge na Terra de Ninguém e acaba recebendo, né, colocando o manto pra si dessa personagem. Mais pra frente, a Stephanie Brown, que era antes a Salteadora, ou a Spoiler, foi Robin, depois voltou a ser Salteadora, usou também o manto de Batgirl. Ela foi até inclusive ali o final do pós-crise sendo esta personagem. Para daí em 2011, com os novos 52, a Bárbara voltar ao manto de Batgirl e voltar andando. E aí que vem a pergunta, como assim? O que aconteceu com ela? Por que ela voltou a andar? Quem escreveu toda essa fase do começo da Batgirl dos 952 foi a Gayle Simone. Segundo o que ela relata no Twitter, quando ela foi chamada para escrever a personagem, a DC já chegou com essa ideia de colocar a Bárbara de volta como Batgirl e andando. Em um primeiro momento a Gayle Simone falou:
não, eu não quero fazer a Bárbara voltar a andar dessa maneira, tudo mais, então por favor, desconsidere a minha pessoa escrevendo Batgirl. A DC continua insistindo com a Gayle Simone, dando algumas ideias e foi convencendo a escritora a trabalhar com o título, só que ela deu um pequeno detalhe, ela na verdade deu uma condição para ela escrever esse título, que a Bárbara não voltaria a andar de maneira mágica, com magia, feitiçaria ou seja lá o que for. Tinha que ser através da ciência. E a Gayle Simone conseguiu convencer a DC nesse sentido. Então, quando a Batgirl dos 952 começa, a gente vê uma retratação dos primeiros anos ali de Gotham City, por isso que nós não temos mais a Stephanie e a Cassandra, que seriam personagens que voltariam só mais pra frente dos 952, e nós vemos a Bárbara atuar tranquilamente como Batgirl. É na edição número 4 dessa revista que a gente começa a entender o que aconteceu pra ela voltar a andar. Antes de continuar, meu amiguinho, você já vai deixar sua curtidinha pra ajudar esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego, inclusive com histórias da Batgirl e suas origens. Dentro dessa nova cronologia dos Novos 52, a piada mortal aconteceu, a Bárbara ficou 3 anos paraplégica e depois ela acabou indo para uma clínica sul-africana fazer um tratamento experimental. Nessa clínica então foi feita uma cirurgia para implementar um chip na coluna dela para fazer com que ela conseguisse voltar a andar. Tratamento esse que acabou dando certo, por isso ela voltou a ser a Batgirl. Era um implante neural que dava então essa possibilidade para ela voltar a andar. E assim é se colocado um ponto importante dentro do enredo dessa fase da Batgirl escrita pela Gayle Simone, que seria explorado de uma maneira interessante. Nós teríamos a Batgirl vendo o Coringa voltar para Gotham City, fazendo parte da saga Morte da Família, fazendo com que ela relembrasse todo o evento da piada mortal. Teremos a fase de Burnside, que é uma fase um pouco complicada, porque ela tenta de algumas maneiras apagar a piada mortal, mas não consegue. Inclusive foi todo um período controverso, onde se discutia a existência ou não da piada mortal, que era um quadrinho que não deveria ser lembrado, que era um quadrinho que tinha que ficar esquecido. Realmente foi um período complicado, porque se lida muito com a questão da misoginia dentro da piada mortal, de tudo que foi feito com a Bárbara Gordon. Por isso que algumas pessoas inclusive pleiteavam que a Bárbara sim deveria voltar a andar e não simplesmente ficar paraplégica por causa de um maluco lá que acabou aleijando ela. Entretanto, a piada mortal nunca foi apagada e sempre continuou sendo bem relevante no universo DC, no universo do morcego. Esse lance do implante até seria bem trabalhado mais pra frente na relação pai e filha dentro dos quadrinhos da personagem. No arco de história chamado Arte do Crime, da escritora Margaret Scott, nós temos ali a Bárbara Gordon, então, inclusive fazendo uma transição de uniforme. É o período que ela vai deixar de lado o uniforme de Burnside para adotar aquele uniforme cinza que tem as orelhinhas, que ela não tem um capuz realmente, só uma mascarazinha. A Bárbara acaba enfrentando alguns crimes ali e tem o seu chip quase danificado, o que leva então ela meio que refletir sobre o seu papel de Batgirl e como isso poderia acabar em algum momento danificando o chip que ela usava, fazendo com que ela voltasse a ser paraplégica. E quais seriam os conflitos disso tudo com o que o pai dela pensa? Então é um período bem tenso na vida da Bárbara, ela tendo que repensar todo o seu combate ao crime, fazer uma discussão muito forte com o seu pai sobre todo esse período que levou ela a conseguir voltar a andar, de todo o esforço que ela teve que fazer, sobre os pensamentos que ela tinha em relação ao que o pai pensava dela de voltar a andar, ou ser paraplégica, inclusive. Gerando uma boa fase nos quadrinhos ali. Eu gosto dessa transição que envolve esse uniforme de Burnside pelo novo uniforme. Mais pra frente, lá na guerra do Coringa, a personagem teve que enfrentar o Coringa mano a mano, revisitando muitas coisas da piada mortal, inclusive tendo problemas ali com o Coringa e seu chip, o chip da Batgirl aqui, né? Quando a revista da Batgirl da Bárbara Gordon acaba chegando ao seu fim, nós vemos a personagem dar uma aposentada no traje de Batgirl realmente, porque é o momento que ela começa a temer bastante que o chip em algum momento falhe e ela volte realmente a ficar paraplégica. Por isso que hoje em dia a Bárbara fica mais como Oráculo e não tanto como Batgirl. De vez em quando a personagem precisa voltar ao manto de Batgirl, conforme a gente tá vendo na saga Fear State, mas são coisas pontuais. Realmente o medo da Barbie em relação ao que pode acontecer com ela é muito forte e ela acaba evitando isso. Fora dos quadrinhos existe toda a polêmica de colocar a Bárbara sendo Batgirl novamente, porque hoje em dia tem-se muito o pensamento de que a personagem é uma representatividade para as pessoas que são deficientes. Tanto é que quando escritores colocam ela sendo Batgirl, a galera pira nas redes sociais. Existe realmente um hate em relação a isso. Não de todo o público, uma parte do público que é bem emotiva nesse detalhe. Sem falar que como nós temos a Cassandra e a Stephanie sendo Batgirls, existe também
todo esse lance de deixar essas personagens brilharem como Batgirls e não só a Bárbara. Então há N discussões em relação a essa questão toda. No fim das contas, meus amigos, resumindo, é um implante neural que deu a possibilidade dela voltar a andar, sem post de Lázaro, sem magia, sem qualquer coisa desse tipo. É um negócio que vai direto na ciência e faz sentido ser essa justificativa, pois a personagem é ligado muito à tecnologia e à ciência, né? Não poderia ser de outra maneira com que a Bárbara Gordon voltaria a andar. Ano que vem nós teremos o filme da Batgirl. Vamos ver como é que vai ser toda a abordagem da personagem. Se nós teremos algo relacionado à piada mortal, se isso não vai existir, a personagem nunca foi cadeirante, nunca foi paraplégica, ou se foi e voltou a andar depois, a gente não sabe. Mas eu acho interessante toda a tratativa que envolve a Bárbara. São muitas discussões em cima da personagem no que é certo e errado. Tem parte do público que acha muito errado tudo que aconteceu com a piada mortal com a personagem. Tem parte do público que acha muito errado tudo que aconteceu com a personagem voltando a ser Batgirl e deixando de ser Oráculo. Quem tá certo, quem tá errado? É uma coisa difícil de falar, porque é representatividade dos dois lados. Mas de qualquer maneira, a Bárbara, durante o seu período como Batgirl, nunca deixou de ser Oráculo também. Você via a personagem ali, especialmente quando ela estava lidando com as aves de rapina, ter essa faceta do Oráculo também. Hoje em dia, especificamente, ela é muito mais Oráculo do que Batgirl, mas ainda assim ela atua nessas duas personalidades, nessas duas identidades. Eu quero saber de você, meu amigo, o que você prefere? Bárbara Gordon sendo Oráculo ou sendo Batgirl? Qual é a melhor personalidade para ela, ou se são as duas, você gosta de ver ela sendo as duas. Bem, como diga aí se você conhecia toda essa história envolvendo esta personagem, traga seu comentário o que você acha disso tudo, desta polêmica toda, você gosta de ver aí as histórias da Batgirl, você adora a Bárbara sendo Batgirl ou não, prefere outra Batgirl. Bem, então aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, estamos ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.